Fala, galera. Estamos aí para mais um encontro de redação científica, então, né? Para quem está acompanhando nosso curso, essa é a aula 9, significa que tem mais uma aula só. Eba, ou, né? Que pena. Mas, para aqueles que falaram que pena, né? Eu quero só lembrar que no canal tem todas as aulas, né? Então, vocês podem assistir a qualquer momento essa aula de novo. E eu até recomendo que façam isso, né? Porque cada vez que a gente revise, reolha, né, e reestuda aquele conteúdo, eu acabo tendo uma nova oportunidade de consolidar aquele aprendizado, né? É muito importante, isso não adianta olhar só uma vez, né? Então, lembrem sempre do que eu falo. Redação científica é um tema de estudo, né? Tem que ler sobre ele frequentemente, tem que buscar atualização. Depois desse curso, espero que alguns tenham ficado interessados a ponto de estudar um pouco, de repente procurar algum livro de redação científica. Eu sempre digo, eu indico do professor Gilson Volpato. Tem literatura internacional também. A gente aprende muito com os próprios materiais que algumas revistas disponibilizam, né? Inclusive com alguns checklists e coisas que hoje inclusive, eu vou mencionar, tá? Então depois... E se inscreva lá no canal, né? Se inscreva aqui no canal porque a gente não ganha nada com isso, mas é legal lá ver que cada vez tem mais gente, né? Então, motiva para criar material também, criar conteúdo de outras coisas que a gente gosta de fazer e gosta de compartilhar, né? Acho que é importante assim, se tu sabe um pouquinho, compartilha. Se tu não sabe, tenta compartilhar um pouquinho também para aprender, né, com a discussão. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de submissão do artigo. Só que antes de falar da submissão, lembre, não é receita de bolo, então não tem como chegar aqui e dizer, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro que vocês vão fazer. Não é assim que funciona. Porque se é para mim chegar aqui e dizer para vocês uma sequência que tem que fazer, não precisa, é só vocês entrarem na página da revista, que lá vai estar bem indutivo, né? Intuitivo a sequência. O que a gente tem que refletir antes de falar disso é que existem importantes decisões que já foram tomadas até agora e que influenciam os resultados de agora. Então, coisas que vocês escolheram fazer antes, agora vocês vão ver se vai funcionar ou não. E pode ser que, né, tenhamos problemas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O primeiro item que é importante, né, é a escolha de tema. Então, muita gente que está estudando e está começando a se aventurar na ciência tem muita dúvida dos temas, né, do que estudar. Então, assim, claro que eu tenho que dizer para vocês que vocês têm que estudar um tema que vocês gostem. Primeira coisa é essa, entendeu? Então, vocês têm que estudar um tema que vocês gostem. Vocês não podem procurar um grupo de pesquisa porque vocês viram o logotipo e acharam o logotipo bonito, ou porque vocês encontraram o professor num evento e ele foi super simpático, né? E aí vocês querem participar daquele grupo. Não é por isso. Claro que essas coisas ajudam. Tá num ambiente agradável, tá com pessoas que vocês se sentem bem, óbvio que ajuda, né? Mas o tema é importante. Então vocês têm que saber escolher os temas. E vocês sabiam que o tema de estudo dos grupos, muitas vezes, né, ele depende de como que a área está respondendo aos assuntos que vocês querem investigar. Então, deixa eu explicar melhor isso. Olha esse artigo aqui, foi publicado na PLOS ONE, lá de uma universidade que nós somos parceiros, lá na Universidade de Valência, né? E eles avaliaram, para o caso das ciências do esporte, então quem não é de ciência do esporte assistindo aqui o curso, não tem problema nenhum. Isso deve ter em algum outro lugar aplicado também a outras áreas, é só dar uma procurada. Mas eu vou pegar um exemplo, isso aqui é só para ilustrar. Então, é uma análise das palavras-chave, né, principais em ciências do esporte. E olha o que eles encontraram. Então, eles encontraram que tem duas palavras-chave muito fortes que atraem temas de estudo em ciências do esporte, que são exercício e reabilitação. E dentro dessas duas áreas, essas palavras-chave estão conectadas com várias outras. Então, por exemplo, se vocês estão pensando em desenvolver um projeto, pensando em começar uma linha de estudos, talvez valha a pena olhar esse tipo de informação. Sabe por quê? Porque vocês vão estar encontrando qual é o interesse atual principal da área como um todo, né? E talvez vocês consigam atacar problemas mais relevantes, certo? Então, claro, não é regra, não tem que ser assim, mas eu acho que pode ser uma oportunidade, entendeu? Então, acho que pode ser uma oportunidade muito válida. E eu achei bem interessante, porque esses autores também analisaram como que o interesse nos temas muda ao longo dos anos. Então, olha que legal esse gráfico. Esse gráfico aqui tem uma escala de 400 unidades de contagem, né, das palavras-chave, então quantas vezes ela aparece para os autores, né, ao longo dos anos, né, desde 1990 até 2016.
e vejo que existem temas que aumentaram muito ao longo do tempo. Por exemplo, reabilitação vem aumentando. Biomecânica, que é uma área que eu atuo, também vem aumentando. Não quer dizer que porque o gráfico está indo para baixo que está diminuindo, vocês têm que olhar, né, a espessura aqui da linha. Exercício também está aumentando. Então, olha só como é legal entender os temas principais que estão sendo investigados e aí talvez também pensar o seguinte, poxa, mas tem um tema aqui que não está sendo investigado e que tem relações. E eu talvez poderia atacar nesse tema, né? Então, isso para construir, né, a identidade do tema que vocês vão estar investigando. Eu recomendo esse tipo de reflexão fortemente para quem está daqui a pouco ingressando numa universidade para trabalhar como professora, e está a fim de montar um grupo de pesquisa, né? E aí o artigo tem outros detalhes, né? Por exemplo, palavras mais frequentes, né? Então, envelhecimento. Envelhecimento é muito estudado, gente, envelhecimento aplica para tudo, né? Então, assim, tem muito estudo relacionado a isso. Depois vocês podem olhar, eu vou colocar no site esse material e vocês podem conferir lá no nosso site da sala de estudos todos os links e baixar o artigo, olhar com calma. É um artigo Open Access, então não tem problema nenhum eu colocar lá. Outro item que é muito importante, né, nessa construção da nossa identidade e também da submissão é a transparência. Então, transparência não é só fazer o que é certo, né, e deixar isso disponível para quem quiser ver. Eu entendo que é também mostrar que tu está fazendo do jeito certo, né, e chamar as pessoas para observar isso. Então, e quando vocês não sabem o que estão fazendo ou estão com uma dúvida, vocês podem consultar pessoas que saibam. Eu acho que esse é um processo contínuo, né? Nós, inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre transparência em pesquisa. O vídeo é sobre registro de projetos públicos. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, depois pode dar uma olhada lá. Então, esse artigo da PLOS também achei muito interessante. A PLOS tem vários artigos sobre a questão filosófica, digamos assim, da ciência, né? No sentido filosófica, no sentido da gente nos fazer refletir sobre a prática. E esse artigo ele analisa a influência, olha que legal isso aqui, gente. Ele analisa a influência dos guidelines de submissão, das normas de submissão do periódico sobre a forma como a estatística tem que ser reportada e as práticas de pesquisa aberta, né, de Open Science dos autores. Então, eles estão avaliando se os autores tomam decisões e mudam suas práticas com base na norma da revista, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem revistas que vocês têm que colocar os dados disponíveis. O dado tem que estar disponível. Tem revistas que vocês têm que informar o valor de P, por exemplo, lá na significância estatística, no formato exato. Então, eles viram, né? Aqui o resumo diz o seguinte, né? Que tem aqui os detalhes, mas o mais importante é que eles dizem que os achados sugerem que as normas de submissão específicas dos jornais podem encorajar mudanças desejáveis nas práticas dos autores. Então, por isso, pessoal, que as revistas estão começando a colocar como obrigatório algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu já falei isso em outras aulas, né? Tem revistas que colocam lá: você pretende disponibilizar os dados, sim ou não? Se não, por quê? Aí vocês colocam lá que os dados são individuais, que os dados possuem identificação, sei lá, qualquer coisa, e geralmente, né, eles não questionam. Agora, tem revistas que você já não tem a opção de não mandar. Vocês têm que colocar, né? E aí vocês chegam lá na hora de submissão, preparam todo o documento. Putz, tem que ter os dados, eu não preparei. Como assim não preparou? Por mais que tu não vá colocar na revista, tem que estar organizado para que alguém consiga olhar e entender, né? Então, e esse artigo ele analisa vários itens, né? Eu não vou ficar debatendo todo o artigo aqui, mas tem vários itens interessantes que vocês podem dar uma olhada e depois ele mostra, então, o quanto que esses itens aparecem, né, nas submissões. Então, por exemplo, vou pegar só uma situação aqui específica, né? Os intervalos de confiança, olha só como eles são um pouco considerados, né? A forma como dados foram excluídos, dependendo né, ao longo dos anos foi aumentando, né? Então vocês podem ver que o perfil, né, parece que ao longo dos anos, né, está aumentando as práticas relacionadas à transparência, por exemplo. Então, bem interessante esse artigo. E você pode ficar pensando, mas Felipe, o que isso aí tem a ver com submissão? Vocês já vão entender. Outro item, pessoal, fundamental, né, é reconhecer os periódicos predatórios, né? Então, no site vai estar, tem o link de uns websites para isso que eu vou mostrar em seguida. Mas antes disso, eu me perdi aqui, desculpa. Então, esse periódico predatório, o que significa, né? Então, de maneira bem simplificada, tá?
é um engodo, né? É um engodo. É alguém que criou uma revista falsa, né? Que na verdade quer tirar dinheiro, né? É um crime de estelionato, né? Ele quer tirar o dinheiro de vocês em troca do ouro, né? Do balde de ouro. Seu artigo vai estar publicado, disponível online, né? Muitas vezes eles mentem, muitas vezes não, né? Eles estão sempre mentindo sobre as informações. Eu lembro que teve uma época que tinha um desses golpes que era com o Journal Sport Science, né? E aí era o Journal Sport Sciences, né? E aí a galera caía naquilo, né? E submetia os artigos achando, pelo amor, sabe? Eu fico pensando assim, as pessoas não olham as coisas, não reconhecem os sites, né? Mas enfim, olha só o que aconteceu aqui. Esse trabalho que está relatado nessa matéria aqui de um jornal, de um website, esses autores, eles pegaram 20 artigos falsos, né? E submeteram para as revistas, né, para essas revistas predatórias. Só 6 foram rejeitados. Então, eles submeteram 20 artigos, 14 foram aceitos e 6 foram rejeitados. Então, olha o risco, galera. Olha o risco, né? Depois tem uma outra história também, que está relatada num artigo da Science, um texto da Science, mostrando que metade dos jornais que recebem um artigo falso, aí não é aí é o contrário, tá? No anterior, era um artigo que foi criado, ele era falso, ok? Mas ele foi mandado para uma revista predatória. E depois era o contrário. Era um artigo falso que foi mandado para revistas, né? Revistas que teoricamente não são predatórias. E as revistas mais da metade aceitavam, né? Então, assim, só que olha o perigo, né? Eles escreveram um artigo que descrevia uma propriedade anti-câncer de um químico que vinha de uma planta, eu não sei direito exatamente o tipo, né? Mas essas plantas que ficam grudadas nos troncos das árvores, assim, que a gente olha de longe parece um musgo, assim, um fungo, mas na verdade ela tá ali, né? Tinha tipo um parasita, ele tá se apropriando um pouco da planta. Só que o que eles relataram nesse artigo nem existia, não existia, era tudo falso, né? E muitos trabalhos foram submetidos e aceitos, né? Aí depois eles mandaram um e-mail dizendo, né, que não iam publicar por isso, explicaram a situação. Então, assim, não é simples, pessoal, esse contexto, entendeu? Não é simples. Porque a gente recebe um e-mail escrito assim: Greetings of the day. We found you're very interesting. Né? Aí tu olha aquele e-mail e diz assim: é alguém te convidando para submeter um trabalho. Nossa, e daí assim, tu imagina alguém que não está muito acostumado com isso. Recebe aquele e-mail, com isso que eu digo com submissão de artigo. Recebe aquele e-mail e diz: nossa, make my day, né? Por quê? Porque acharam meu trabalho interessante, querem que eu submeta o artigo? Pessoal, é falso, entendeu? As revistas não convidam para submeter artigo. É muito raro. Então, assim, não caiam nessa, né? Nesse hoax, como diz, né? Nesse golpe, né? Então, assim, os caras têm um aplicativo que busca na internet o teu nome e textos de resumos publicados, e ele encontra os teus artigos, teus textos lá no Salão de Iniciação Científica da Universidade, e depois ele dispara para todos os e-mails um texto, né, convidando, né, para mandar um artigo. E muita gente manda, né? Manda e paga lá 200, 300 dólares, e diz assim: nossa, mas eram 300 dólares para publicar o artigo, que barato, né? Porque a PLOS cobra 1.200, a PNAS cobra não sei 3.000. Então, assim, não funciona, pessoal. Então, reparem que, por que eu digo que as coisas anteriores influenciam? Porque a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que saber isso. Hoje, produzir conhecimento científico não é só saber fazer um experimento e saber escrever um artigo, também identificar algumas coisas. E aí vocês podem pensar: mas como é que eu vou saber essas coisas? Da onde que eu vou tirar essa informação? Esse é um site que é mantido atualizado com listas dos periódicos que têm más práticas, práticas ruins, né? Classificados como predatórios. Então, depois vocês podem olhar isso, né, com mais calma, porque ali tem por ordem alfabética quase todos, né, os artigos que são relatados como predatórios. Bom, aí vocês podem pensar: mas como, né, como é que eu sei que é predatório? Como é que eles sabem, né? Bom, no site aqui tem as métricas e tudo, né, que eles explicam. Não vou dar aula sobre isso hoje, né? Então vocês podem olhar com calma ali, tá bem? E sugiro que olhem. E lembrem, né, não tem almoço grátis, né, como diz o ditado. Então, assim, se o negócio tá pintando muito fácil, galera, abram o olho, porque pode ter algum problema aí. E não caiam nessa, porque aí depois, daqui a pouco vai ter um artigo que vai ter que ser retratado, e aí isso causa todo um estresse, né, até psicológico para todo mundo que está envolvido. Então, lembrem lá da aula de autoria.
Não só para para saber quem tem que ser autor, mas para saber o fardo que o autor vai carregar, né? Se der um problema depois, todo mundo tem que ir atrás da solução. Vocês têm que saber sobre o que vocês estão escrevendo, vocês têm que garantir a integridade daquilo que está no papel. Então, a nossa aula de hoje, vejam só, né? Quase 15 minutos aí só para a gente se preparar para o negócio, né? A gente vai nessa seguinte fase aqui, né? A gente vai chegar até aqui, né? Até enviar o artigo. Então, a gente vai primeiro vamos nos perguntar, o texto está pronto para submeter? Aí a gente vai preparar a submissão e a gente vai enviar o artigo. Aí nós vamos esperar uma semana, né? 2, 3, 4. Né? Aqui no curso não precisa esperar muito, é só ir na próxima aula já e ver o que acontece depois, quando esse artigo voltar. Então, vamos lá. Primeira pergunta é, está mesmo pronto o texto? Vocês fizeram a versão final, depois a versão final, depois a final, depois a final agora vai, né? E aí, tá pronto, não tá? E já estão se perdendo, porque vocês guardam 4, 5 arquivos ali. Eu poderia mencionar outras coisas assim aqui, por exemplo, pessoal, usem uma nuvem, entendeu? Gratuita que seja, Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, sei lá, qualquer uma aí, ou tem outras gratuitas também, eu acho, né? Para ter os seus arquivos lá guardadinhos, tá? Então, assim, tá mesmo pronto? Vamos ver. Como é que eu vou saber se o texto está pronto? Na aula presencial é legal, porque aí eu consigo ouvir mais os alunos, né? Mas vamos vendo aqui do jeito que dá. Então, assim, primeiro, calma, tá? Calma. Não adianta nada a gente assistir 10, 9 aulas de redação científica e fazer igual fazia antes. Então, o que eu já comentei em outras aulas? Terminou o texto, deixa ele guardado um dia, 2, tá? Ah, mas não dá, professor, porque se não dá é porque vocês fizeram cacaca antes, entendeu? Te ajusta no teu cronograma para não ter que colocar tudo a carroça na frente dos bois depois. Te organiza no tempo, ajusta o cronograma, tenta seguir, né? Para ter esse tempo depois. Isso tem que fazer parte do teu cronograma. Terminou o texto, deixa ele lá um dia, 2, dá uma olhada em outra coisa, ajuda um colega, tal. Releia o texto. Releia de maneira criteriosa. Então, vai lá e tenta ver a gramática, a fluidez. Os verbos fortes estão lá. Não tem nenhuma frase dizendo teve influência, a influência foi tal. Então, junta isso numa frase só. Não tem frase muito longa. Daqui a pouco se empolgou lá escrevendo e está com um parágrafo com uma frase de 4, 5 linhas, né? Uma centena de 4, 5 linhas. Sou péssimo com essas terminologias do português, né? Na hora de fazer, a gente identifica, mas na hora de relatar a parte técnica, não está muito comprido lá, até o ponto, até a vírgula. Ajusta. A conexão dos parágrafos está funcionando, né? Então, lembre a estrutura do parágrafo. A contribuição de vocês, a sustentação, o link para o próximo. Está tendo isso? Está em inglês? Bom, a maioria vai estar, né? Está em inglês? Bom, aí se está em inglês, tem outras coisas ainda, né? Que é o seguinte, vocês têm que revisar isso em inglês. Só que revisar o inglês é caro, né? É caro. Vai te custar aí, um artigo desse tamanho que a gente fala em escrever aqui, vai te custar R$300 para revisar o inglês, se tu já escreveu em inglês, né? Então, eu tenho uma dica para vocês. Vocês podem acessar o Grammarly, né, que é uma ferramenta online gratuita. Tem a versão paga, tá? Mas a versão gratuita já ajuda bastante. Eu uso direto esse aqui. Vocês podem pensar assim, mas isso aí é só para quem está começando. Nem pensar. Todo o texto eu passo e eu peço para meus alunos passar. E às vezes, se eu ficar na dúvida se eles passaram, eu pergunto e eu passo de novo, né? Porque ele ajuda com o seguinte, ele identifica algumas coisas. Então, vocês vão entrar lá no site que está aqui no slide, no app.grammarly.com, né? Vai abrir a primeira vez, vai abrir ali para você fazer um login, pode fazer o login com o Google, né? Pode baixar um add-on para o navegador de vocês, para o Word também dá para colocar, né? Como é que chama? Um complemento, né? Aí vocês vão entrar, vão fazer a conta de vocês. Aqui do lado vocês podem, inclusive, fazer o upload do arquivo, coisa assim, né? Mas vocês podem também simplesmente copiar e colar o texto na ferramenta, né? Que é o que eu faço, às vezes. Eu sei que não é o melhor, mas às vezes é o que eu faço. Porque eu estou escrevendo o parágrafo aqui na minha primeira tela e eu fico na dúvida. Daí eu copio ele e colo na segunda tela nessa janela. Quando eu colo nessa janela, eu fiz um testezinho aqui e eu escrevi uma coisa errada. Então, olha só que ele sublinhou aqui uma coisa errada em vermelho, né? E aí, quando eu clico em cima, ele me diz o que está errado. Olha, parece que o verbo do, né, deveria ser usado no infinitivo aqui. Então, considere adicionando a palavra to. Né? Wish to do my best.
Aí eu vou lá e corrijo. Pronto. Aí ele diz, aqui ó, no correctness, né? Ele diz looking good. Aí vocês podem ver que aqui tem outras opções para quem paga, né? Eu nem sei quando é que paga, né? Cara, eu descobri isso aqui no Twitter. Alguém tweetou um dia isso e eu achei fantástico, né? Eu distribuí para todos os meus contatos. Acho que muita gente está usando. E é para eu usar mesmo, tá? Aí depois corrigiu, copia o texto e cola para lá de novo. Então, revisou o texto, tá bonitinho, né? Ajustou, encontrou essas falhas, né? Encontrou algum problema daqui a pouco no texto, ajusta. É para isso. Vocês têm que ler o artigo antes de submeter como um revisor. Então, vocês leem a conclusão, leem os métodos, leem os resultados, vocês têm que ler tudo, né? Tem que estar em contato com tudo isso para identificar qualquer probleminha que tiver, né? Então, lembrem, a ideia do artigo de vocês deve estar clara, sem que o revisor tenha que ler o texto palavra por palavra para entender a proposta do estudo. Então, tem coisas que tem que aparecer, né? E vocês, nas aulas de processo de redação, a gente falou sobre isso em alguns momentos. Não é agora que eu vou falar sobre como escrever. Então, tá mesmo pronto? Ainda estamos na dúvida. O artigo de vocês propôs uma pergunta. E a resposta tem que estar lá. Vocês têm que garantir isso. Então, vocês têm que garantir que a pergunta do estudo está respondida. Vocês podem pensar, mas isso é óbvio. Mas às vezes a gente olha o artigo, o cara fez a pergunta e não tem a resposta. Vocês devem entender, né, e deixar clara quais são as limitações que possam existir no material de vocês. Vocês indicarem as limitações não vai enfraquecer o artigo, né? Se enfraquecer, volte para a aula 1, né, onde a gente falava sobre a construção do texto, né, porque não pode enfraquecer. A limitação é um aspecto que vocês não conseguiram controlar, mas ele não pode invalidar o trabalho de vocês. Lembrem que um bom revisor, ele vai identificar as fraquezas e os potenciais do trabalho, né, quando ele elaborar sugestões. E a gente pode se beneficiar disso muito. O nosso trabalho pode se beneficiar muito de um pré-review positivo, né, que eu vou falar na próxima aula. Só que isso não pode acontecer sempre, né, galera? Porque se sempre vocês receberem coisa do revisor e for para melhorar e sempre tiver muita coisa para fazer, é melhor voltar para a aula 1. Tá? Por quê? Porque vocês não construíram a ideia da maneira adequada. Então, lá no início do curso eu dizia, gastem bastante tempo pensando a ideia, gastem bastante tempo delineando o estudo, porque no final das contas isso vai ser o mais importante, né? E aí agora, aqui na hora de submeter, que vocês vão perceber isso. Então, ok, o texto, beleza, está pronto. Versão final. Final. Aí você já tem os periódicos, né, que vocês escolheram. Por que vocês já têm o periódico? Porque o periódico vocês têm que escolher quando começa o projeto. Lembrem isso. A escolha do periódico é uma das primeiras coisas. Quando eu falo o periódico, eu digo um hall, né, de periódicos, um grupo ali eu recomendo umas 5, 6 revistas, tá? Essa escolha a gente já falou em outras aulas, né? Vai depender do escopo, do quanto essa revista tem inserção na literatura, quão importante ela é. Se ela tem importância, ela vai ter um bom potencial de citação. Vocês podem olhar a aula, né, onde a gente falou sobre o fator de impacto de 5 anos, meia-idade, né? É importante também que a revista tenha celeridade no processo de revisão. Hoje, as revistas têm colocado no website essa informação. Quantos dias para a primeira decisão? Quantos dias para a decisão final? É óbvio que ela tem que ter revisão por pares. E é óbvio que ela tem que ser uma publicação internacional. E, se possível, com acesso livre, né? Aqui, claro, o acesso livre tem uma questão de custos, né? Às vezes. Então, vocês conferiram que o texto está de acordo com as normas. Tamanho do texto, quantas palavras, né? A formatação geral. É 1 ponto introdução, 2 ponto método, ou é introdução, método sem ponto, é com número romano, não é com letra, é com negrito, é com itálico. Vocês olharam isso. Vocês checaram as referências. Muito importante, né? Vocês já sabem onde buscar, vocês já sabem como considerar, vocês já sabem por que preferencialmente a gente pega referências mais recentes, mas isso não é uma regra, né? Depende, né? Mas no geral a gente tem que dar uma olhada no mais recente para saber se os conceitos, alguma coisa mudou, né? Vocês prepararam as tabelas e figuras, né? Guardaram a tabela em separada, a figura em separada, já vou falar disso, né? E deram uma olhada nas normas no site da revista e também deram uma olhadinha no artigo que recém saiu. Eu gosto de fazer isso, eu gosto sempre de dar uma olhadinha no artigo que recém saiu para ver, né, algum detalhe. Teve algum problema nisso? Resolve antes. Não vão submeter com coisa atravessada, porque hoje é quinta ou hoje é sexta
e vocês queriam submeter isso antes do final de semana. Então vai assim mesmo. Pessoal, tem gente que faz isso, entendeu? E não adianta nada, porque aí segunda-feira vai ter que corrigir. Então, assim, otimize o tempo de vocês. Façam bem feito. Acessem o sistema de submissão da revista e vejam o que precisa para não ter surpresa, entendeu? Para não ter surpresa. Porque às vezes vocês vão ver que quando vai lá submeter, falta o tal do termo de copyright. E aí o termo do copyright tem que ser assinado por todos os autores. E aí o artigo de vocês tem 8 autores, sendo que 3 deles não são do laboratório de vocês, são colaboradores. Aí vocês vão ter que ir atrás de documento e tal, já atrasou a submissão. Então deem uma olhada antes, né? Já preparem isso antes. Tenham todos os documentos assinados já, o que precisa ser assinado. Tem revistas que tem que estar assinado por todo mundo, tem revistas que o autor recebe online. Varia, pessoal, varia muito, tá? Mas tem revista boa, que é tudo online, e tem revista boa também, que tem que anexar um PDF assinado. E organizem a submissão. Então, lá na pasta do projeto de vocês, né, vai ter uma subpasta dados piloto, né, comitê de ética, projeto, artigo, hashtag 1, sei lá, hashtag 2, né? Dentro disso aí, vai ter lá os arquivos que vocês vão precisar para submeter. E aí vocês vão estar usando, então, um arquivo para cover letter. Então, organiza, sabe? Tipo, organizar, pessoal, ajuda, tá? Vai lá e coloca da Silva et al. Cover letter 14 de maio. Da Silva et al. Title page 14 de maio. Highlights, o texto, né, o manuscript. A tabela 1, a tabela 2, a figura 1, a figura 2, a figura 3. A supplemental file 1. Coloquem lá, né? Deixem tudo organizadinho, deixem tudo ajeitado já no arquivo de vocês, porque isso vai ajudar na hora de submeter. Senão vai tá lá aquela bagunça, né? Cover letter 1, cover letter 2, mas aí qual que é que vocês vão usar? Né? Ou assim, artigo 14 de maio, artigo 13 de maio. Aí eles têm 50 KB de diferença de um para o outro. E aí qual que é qual? Aí vocês já se atrasam, já se estressam, já demora para fazer. Então, deixem tudo organizadinho naquela pasta de submissão, tá ali tudo bonitinho, tá tudo ajeitado, tudo revisado. Aí quando vocês vão abrir a página da revista, em 15 minutos vocês fazem a submissão. E essa submissão vai ter algumas coisas... pessoal, deixa eu só voltar aqui. Tem uma coisa que eu não coloquei no slide aqui que é muito importante, tá? Que é vocês colocarem nessa pasta também algumas sugestões de revisores, tá? Então é muito importante vocês colocarem uma lista, pega um arquivo e coloca aqui também junto com os revisores, nomes e e-mails de revisores potenciais, né, para o artigo de vocês. Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre revisores na próxima aula, né? Mas é importante já desde agora. Então vocês coloquem 5, 6 nomes de autores relacionados ao tema que vocês estão estudando, que são possíveis revisores. Porque senão, quando chegar na submissão, 99% das revistas vão pedir para vocês pelo menos 2 revisores. Quanto mais vocês indicarem, melhor. Porque isso dá opções para o editor. Não quer dizer que ele vá mandar para aqueles ali, mas pode ser que ele mande, porque está difícil conseguir revisor para as revistas, né? Então vocês vão colocar os revisores ali, que não é o colega, não é o ex-orientador, não é o amigo dos congressos, entendeu? É alguém que publica naquele tema e que pode olhar aquilo que vocês estão fazendo e fazer uma análise se aquele conteúdo é bom ou não e o que ele pode melhorar. A gente não pode ter más práticas também nisso. Bom, aí vamos começar a preparar esses arquivos. Cover letter. Quando eu submeti meus primeiros artigos, o meu orientador me dava muita liberdade, assim, de meio que fazer tudo, assim, né? Tipo, ia lá, preparava a submissão, fazia e tal, né? E a minha cover letter geralmente era, por favor, aceite a nossa submissão em anexo. Era isso que eu fazia. Aí um dia, um outro orientador, né, que trabalhava junto, ele olhou e disse, não, vocês precisam melhorar essa cover letter, vocês têm que explicar um pouco melhor o trabalho de vocês aqui. Para a partir disso, o editor ter uma ideia melhor do escopo, da identidade do artigo e também da relevância. Tá? E aí, então, eu comecei a mudar o formato de escrever a cover letter. Pessoal, isso não quer dizer que o artigo vai ser aceito ou não, tá? Não é isso que vai definir. A gente está pensando aqui em todos os aspectos que podem contribuir para o peer review. Então, a cover letter, ela tem que ter 4 itens. Apresente o artigo. Então, nosso artigo, título tal, pelos autores tal.
Apresente os autores. Então, já falei, né? Título e autor. Exponham a pergunta de vocês. Então, nesse estudo, a nossa questão, a nossa pergunta foi qual é o impacto de tal coisa. Então, vocês podem até adicionar uma frase adicional com um contexto de por que essa pergunta foi proposta. E depois valorizem a conclusão de vocês. Pega a conclusão lá do artigo, cola na cover letter e ajusta ela no texto. Porque vocês têm que mostrar o que vocês encontraram. Porque isso vai mostrar qual é o potencial que o artigo de vocês tem. Então, esses 4 itens têm que estar na cover letter. Além disso, vocês podem colocar aqui outros itens que o periódico pede. Por exemplo, aquela questão de transferência de direitos, né, que é uma única submissão, que não está sendo submetido para mais de uma revista ao mesmo tempo, não pode submeter para mais de uma revista ao mesmo tempo, que os dados são originais, né, não foram publicados em outro lugar. Ah, mas eu publiquei num evento. Se vocês publicaram num evento, o mesmo dado exatamente igual, né? Por que eu digo exatamente igual? Porque normalmente no evento vocês apresentam 1 ou 2 variáveis só, né? Um detalhezinho do trabalho. Então vocês podem mencionar, né, cover letter dizendo esses resultados não foram publicados no formato de artigo, foram apenas comunicados em evento. Aí vocês podem mencionar o congresso ou até a referência, tá? E aquele blá 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 final, né, que espera que o artigo possa ter um bom feedback e está ansioso para ver a resposta. Isso é cover letter. Fácil, não é difícil de fazer, mas ajuda muito o trabalho editorial. Aí eu dou uma dica para vocês. Hoje em dia, pessoal, submeter um artigo e ele já entrar na primeira revista é muito bom, né? Muito bom, quer dizer que vocês têm uma coisa muito boa na mão e também escolheram bem a revista, né? Mas às vezes acontece mandar para uma revista ou outra. Vocês não precisam mudar toda a cover letter. Então, o que vocês fazem? Coloque em negrito o título, o nome da revista, aonde ela aparece no texto. Porque aí quando vocês forem alterar a cover letter, vocês têm menos chance de cometer a gafe de mandar para, sei lá, para mandar para Brain Research e tá ainda com o nome de outra revista aqui, tá? Então são as minhas dicas da cover letter. Lembrem sempre de identificar os autores e o título e colocar a pergunta e a principal resposta, para mostrar por que aquele artigo se encaixa naquela revista. Bem? Ah, mas tem outras formas, né? Quais outras dicas? Tem outras dicas, tem outras formas de escrever isso também. Inclusive, tem muitos sites de periódicos que explica lá como tem que ser a cover letter, né? Mas normalmente gira em torno dessas 4 informações aqui. Aí vocês vão preparar a página de título. Então, por que tem um arquivo separado de página de título e de manuscrito, né, do texto, né? Porque tem revistas, pessoal, que pedem em separado, porque a página de título não vai para o revisor, certo? E tem revistas que vai tudo junto. Isso depende se a revisão é cega ou não. Então, a página de título vai ter o quê? Vai ser uma página do Word, né? Preferencialmente uma página, com um título. Como é que é o título? Tivemos aula, né? Até 16 palavras. Né? Tentem fazer um título de até 16 palavras, apresentando o tema e dando ideia da relevância, ou apresentando, né, o resultado que vocês estão mostrando. Faça um título curto. O título curto identifica a temática. Não é um resumo do título grande, tá? Não é isso. É uma sentença que dá a ideia do tema que vocês investigaram. Identifique os autores. Tá? Primeiro nome, inicial do meio, último nome completo. Identifica com a numeração. Né? Se todo mundo é do mesmo laboratório, o pessoal não precisa colocar numeração, tá? A numeração é só se tem mais de um grupo envolvido. Tá? Identifica com asterisco quem é o autor correspondente. Mas quem é o autor correspondente? Volta lá na aula, né, para ver. Identifica a instituição, então, laboratório tal, grupo de pesquisa tal, universidade tal. A cidade, o estado e o país. Padroniza essas informações para todas as instituições. Digamos que você tem uma colaboração com 4, 5 universidades diferentes, padroniza para estar todo mundo bonitinho. Identifica o autor correspondente, que, né, como nós já falamos, normalmente é o orientador. Né? O que vai estar lá? Vai estar o asterisco no nome dele e depois lá embaixo vai estar o endereço postal e o e-mail. Tranquilo, né? Identifica as agências de fomento. Lembrem, bolsistas CAPES tem um texto específico que a agência requer que seja colocado nos agradecimentos. Vocês têm que colocar lá, né?
Quem tem fomento também de CAPES, CNPq, FINEP, fundações estaduais, também deve mencionar o apoio, né? Esse trabalho recebeu apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, processo, número tal. Pode identificar para quem foi o grant, daqui a pouco, isso às vezes é importante, né? Então, teve um apoio financeiro concedido ao autor, e aí coloca as iniciais, né? NIS, por exemplo, né? Nome e sobrenome. Aqui, né? Inclui os agradecimentos. Então, quem vai no agradecimento? Aquelas pessoas que auxiliaram, mas não atingiram os critérios de autoria. Então, sei lá, vocês fizeram o artigo, né? Tava bonitinho, pediram para um outro colega ler, o cara leu, deu várias ideias, né? Sugestões. Aí vocês podem dizer, agradecemos ao fulano pelos comentários na versão, né? No rascunho do artigo. E também, algumas revistas pedem isso na página de título, outras não, o número de palavras do resumo e do texto, né? Então, aqui vai ser no máximo 250 e aqui vai ser no máximo 4.000, segundo as nossas dicas, né? Muito bem, então essa é a página de título de vocês. Já deixem ela bonitinha, né? Agora, cuidem, né, galera? Se vocês ajustarem o título lá no texto, volta aqui e ajusta aqui também, né? Não vai mandar 2 títulos diferentes. Escrevam os highlights. O que são os highlights? São recados rápidos. Normalmente, esses highlights ou practical implications, que algumas revistas nomeiam assim também, tem no máximo 84 caracteres. Sabe por que tem esse limite? Porque senão o cara vai lá e escreve um parágrafo inteiro. E não é. Né? A ideia é que esses highlights sejam textos que possam ser usados para divulgar nas redes sociais, por exemplo. Né? Uma frase ali memorizável. Então, evitem incluir os objetivos, né? Só salvo situações muito específicas, né? E insiram pelo menos 3, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Então, insiram pelo menos 3 highlights, dando os principais achados e aplicações do estudo de vocês. Pensa o seguinte, ó, vocês têm que dizer por que esse artigo tem que ser lido, né? Ou por que esse artigo é importante. E aí vocês vão colocar nos highlights, então, isso, tá? Pratiquem isso, tá? Porque não é fácil. Escrever os highlights não é fácil. Porque normalmente a gente deixa para o último, né? Daí vai lá e tenta copiar frases da conclusão e da discussão, e aí quando vê fica uma bagunça e não fica legal. Então, desde o início já façam esse pedacinho no texto de vocês e vão elaborando ele cada vez que vocês revisam. E aí o texto, o nosso, né, menu principal, nosso prato principal, né? Que vai estar lá bonito, né? Com os parágrafos iniciando com uma frase sem citação, citando algumas referências do texto, mas também não deixando aquele texto denso com 40, 50 referências. Né? Ontem mesmo eu estava revisando um artigo de um dos meus alunos e ele tinha lá, né, 4, 5 referências em cada citação. E eu, como dizem, né, eu toco a corneta, né? Eu respondo, mas e a aula de redação, cara? Tipo, tira isso aqui daqui. Né? Não é assim. Corrija aí, corrija aí. Né? Então, por isso que é importante reler. Quando está na fase de construção, às vezes acontece isso, a gente coloca 4, 5 referências ali, vê o que acontece, mas depois vai dar mais trabalho tirar, porque vocês vão estar com 40 referências, tem que tirar 10, né? Então cuidado. Então, organize o texto, ele está bonitinho, a gente já deixou ele ajeitadinho, né? Aquela coisa toda. Tem gente que escreve no justificado, tem gente que escreve alinhado à esquerda, tanto faz, não tem problema nenhum, né? Façam do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis para escrever, tá? A única coisa é fonte e tamanho de fonte, que normalmente ou é Times New Roman ou Arial, 10 e 11, né? Não é 12. O espaçamento também, espaçamento duplo, sem o recuo, né? Então, para o texto ficar bom de ler, bem? Então, vocês vão fazer isso. Tá bonitinho o texto, então isso aqui, beleza, tá o arquivo salvo, tranquilo, né? As tabelas também estão prontas, né? Afinal, já vimos sobre isso. Sem negrito, sem linha vertical, só linhas horizontais, né? Com uma legenda descrevendo, com uma nota de rodapé quando for necessário explicar um pouquinho mais alguma coisa. Beleza. As figuras também estão bonitinhas, né? Estão numa resolução boa, né? Pelo menos 300 por 300 dpi, né? Tem uma legenda explicativa, estão com contraste de cores, né? Tem a identificação, tá tudo alinhado, tá tudo bonitinho, né? Dá para ajustar alguma coisa? Ainda dá tempo, então ajusta, tira, isso aqui eu não queria aqui, isso aqui eu queria que ficar essa parte aqui, por exemplo, olha o nível de chatice que a pessoa pode chegar, né? Esse é um artigo que já está até publicado, nosso. Mas olha só, daqui a pouco isso aqui, ó, quando a figura é pensada num arquivo quadrado, olha só o que acontece, né?
isso aqui fica fora. Então pega esse negócio aqui e desloca mais para cá, entendeu? Faz com que a legenda fique dentro desse quadro aqui, porque isso vai melhorar a área de visualização da revista. Então, ajustezinhos pequenos. Dá tempo de fazer? Vai lá e termina, né? Show de bola. As figuras estão bonitinhas, estão numeradas, figura 1, 2, 3, aquela coisa toda. Os arquivos suplementares. Pô, eu acho legal colocar um vídeo, porque o teste que eu estou fazendo, o experimento, ele tem uma característica que é difícil de descrever em palavras. É difícil, por algum motivo é difícil. Então, eu vou colocar esse vídeo lá, né? Garante que o vídeo está em boa resolução, garante que vocês podem mostrar aquele vídeo, né? Se aparecer uma pessoa, vocês têm que ter o termo de autorização, borra a cara da pessoa para não aparecer quem é. Se for um experimento, né, uma foto, faz com que fique bonitinho, tira com uma câmera legal, não pode estar tremido, não pode estar aparecendo no fundo, né, os papel rasgado, a cesta de lixo cheia de coisa. Então, faz de conta que é para o Instagram, né? Faz bem bonitinho ali, né, TikTok, aquela coisa toda, né? Faz ajeitadinho, prepara aqueles arquivos suplementares. Os meus dados. Eu quero disponibilizar os dados como complementar. Vai lá, prepara o arquivo, faz a planilha, coloca no Excel, na primeira pasta do Excel, coloca umas orientações, né? Read me first. Aí coloca lá, bom, os dados são organizados de tal forma, a legenda é essa. E aí nas planilhas 2, 3 e 4 estão lá os dados de vocês organizados. Talvez vocês possam pensar, Felipe, mas eu tenho muito dado, é muito complicado, é um banco de dados gigante. Quem sabe disponibiliza os dados que construíram as figuras, então, né? Mostra os dados todos das figuras. Já é um começo, já é alguma coisa, entendeu? Para as pessoas olharem. Tá pronto o arquivo suplementar? Joia, vamos adiante. Vamos submeter, né? Vamos clicar no botão. Pá! E aí, recebe o e-mail de volta. Please edit your submission. Nossa senhora. Pessoal, aqui, eu vou dizer para vocês, é muito chato receber esse e-mail. Sabe por quê? Porque vocês fizeram tudo aquele trabalho para submeter logo, para se livrar, né? Porque vocês não aguentam mais trabalhar naquele texto. E aí deu 1 hora, 2, já chega esse e-mail assim. Meu Deus, eu ia falar uma palavra aqui que ia ficar ruim no YouTube depois, né? Puxa vida, né? Puxa vida, para não dizer outra coisa. Aí vocês vão ter que fazer de novo. Por quê? Porque os números das linhas não estão no arquivo. Porque as referências estão fora do formato. Porque a página de título tem que ser separada da página do artigo. Porque faltou o ORCID, ou ORCID, agora eu estou na dúvida como fala, né? Dos autores. Porque tem mais palavras do que pode. Porque o abstract não está no formato, ou seja, porque vocês não olharam as normas. Felipe, mas eu olhei as normas e dizia não sei o que, tem que editar de novo. Se não editar, não vai, né? Então, o que acontece? Para o número das linhas, antes de submeter, a maioria das revistas pede que vocês olhem o PDF. Então, se nas normas dizia que tinha que numerar, lá no PDF tem que estar numerado. Se vocês numeraram as linhas e não dizia lá se era ou não, ou do tipo, não diz, né, se é numerado ou não. Então eu vou numerar. Contínuo, né? Até o final. Chega lá no PDF, o PDF numera. Daí tem 2 números, tem 2 colunas. Tem uma coluna aqui e tem uma coluna aqui com a numeração. A deles, né, e a tua. Tá errado. Tira do teu, submete de novo. Carrega de novo, né, antes de gerar o PDF para dar submissão. Referências. Aí assim, pessoal, as referências, vocês têm uma opção. Sofrer com elas ou não sofrer. Se vocês querem sofrer, façam o manual. Façam o manual. Copiem, colhem, façam tudo uma por uma. Aumentem a chance de erros, né? E aí aquele artigo não tem uma citação contada, algo assim. Se vocês não querem sofrer, instalem um software de gerenciar referências. Tem vários gratuitos, né, disponíveis, e usem ele. Né? Pronto, acabou o sofrimento, inclusive para formatar. Em raras exceções, vocês vão ter que fazer alguma coisa manual. Na maioria das vezes, vai trabalhar, né, just fine, como dizem, né? Vai funcionar direitinho. Reparem que algumas revistas colocam nas normas assim: não há uma norma estrita para as referências, desde que elas estejam completas, com todas as informações. Então, tem muitas revistas que hoje estão assim, eles não estão, né, considerando que tem que estar num formato específico, né? Mas tem que estar todas as informações lá de maneira padronizada. E aí, para padronizar, o software é uma boa. E muitas, o software disponibiliza o template da citação. Então, eu recomendo fortemente, né? Certamente vão aparecer sugestões nos comentários aí de ferramentas para vocês usarem. A página de título
e o arquivo do texto é junto ou é separado? Se vocês ficaram na dúvida, vocês podem se guiar pelo seguinte. Se a revista é o Double... Ai, aqui ficou Bling, mas não é Bling, é Blind, né? Se for Double Blind, ou seja, o revisor não sabe quem é o autor e o autor não sabe quem é o revisor, a página de título não vai estar junto com o texto do artigo. Se ele é Single Blind, aí talvez sim a página de título vai estar disponível, né? Então, olhem isso. O ORCID, o ORCID, eu não sei direito como fala, né? Recentemente eu escutei um pessoal falando ORCID, né? Cria de vocês. Coloca no Google lá. orcid.org cria, porque tem que vincular com o Lattes também para puxar as informações de estatísticas sintométricas de vocês. Então, cria logo. Cria logo. Número de palavras. Deixa eu voltar nisso aqui. Assim como vocês vão ter o e-mail e o nome dos autores já guardados, peguem os números de ORCID deles também e guardem. Número de palavras. Poxa vida, vocês passaram o número de palavras, vocês não olharam o guideline ou vocês faltaram a aula do CARPS, né? Formato do abstract. Olha o formato que a revista pede, olha como está nos artigos deles também, né? Porque às vezes eles falam estruturado e não dizem quais os itens. Às vezes eles falam estruturado e dizem quais os itens. E aí podem ter itens que a gente não comentou, por exemplo, background, purpose, design, outcomes. Então são coisas que podem ser específicas, né, para vocês informarem, bem? E outras que podem aparecer, né, no primeiro screening editorial, tá? Isso é muito chato, né? Então olhem com bastante calma. Não quer dizer que a gente não possa errar. Claro, pessoal, o que acontece, entendeu? Às vezes se passa, mas a gente pode tentar evitar ao máximo isso. Bom, aí sim, né? Aí vocês vão pensar o seguinte: vou submeter, mas olha só, a revista tem um checklist que eu não tinha visto. Então vocês podem olhar os checklists que as revistas também pedem. E algumas pedem para vocês marcarem. Por exemplo, uma revista que a gente acaba submetendo bastante trabalhos, que é a Clinical Biomechanics, vocês têm que submeter junto um checklist que vocês já verificaram algumas coisas. Para quê? Para que não aconteça isso aqui, entendeu? Para que esse e-mail não chegue. E aí vocês têm que ir lá e marcar um xizinho. Sim, fiz, né? Vocês marcarem não e submeter, vai voltar na hora, né? Então, use as ferramentas. Tá lá, aqui diz, ó, o título, né? O running head, né? Que é o título curto, tem menos de 40 caracteres? Sim. Tá com título na página de título? Tem o nome do autor? Tem o nome da instituição? Tá o agradecimento? Tá o conflito de interesse? Tá o endereço? Tá não sei o que lá? Tá o registro clínico da clinical trial, se for o caso? Sim, não. Então vocês vão marcar ali. E tem para outros itens também, introdução, enfim, né? Então usem isso, certo? Bom, agora sim. Revisei tudo, ajustei tudo. Vou clicar o Submit e aí a gente vai esperar para ver o que vai acontecer, né? Pode ser que a gente tenha uma briga muito longa com os revisores e ainda assim no final, né, tenha problema. Pode ser que, né, a gente tenha um caminho aí e durante o processo encontre um problema e aí é bom parar e voltar e corrigir antes da M ser maior, né? Antes do problema ser maior, corrijam. Ou pode acontecer aquilo, né, que o editor responde no dia seguinte, vocês ficam impressionados como ele é tão rápido, né, para dar o tal do desk rejection, com aquela justificativa de que, o artigo isso, o artigo aquilo, né, a gente fica muito indignado porque não passa pelo peer review. Se não aconteceu isso e apareceu lá no sistema under review, em alguns dias, né, aí vocês vão ficar olhando lá, ansiosos, né, para ver o que acontece, para ver se tem algum resultado, né, da revisão. Até que vai chegar o momento em que, de fato, isso terminou e vocês vão receber o feedback, né? Então, hoje a gente encerra esse papo sobre a submissão com o nosso artigo já na mão dos revisores, que nós queríamos tanto, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar para que ele volte e que eu tenha que fazer a revisão e a resubmissão. Aqui no curso isso vai acontecer rápido, né? Na próxima aula vocês já podem ir direto nela e ver o que acontece, como que eu lido então com essas revisões. E espero que vocês confiram.